Se você acredita que o fato da pessoa não ter amor próprio, não se valorizar, não se priorizar, são fatores que não vão prejudicar ou refletir num relacionamento amoroso, esse vídeo é para você. Recentemente eu fui questionada sobre o fato de que uma pessoa não precisa ter amor próprio, não precisa se cuidar ou se valorizar para ter um relacionamento saudável. Que uma coisa não interfere na outra, principalmente em relacionamentos amorosos. E que inclusive a pessoa fala que conhece muitos que não se relacionam bem consigo mesmas, ou seja, não tem esse amor próprio, não são pessoas que se cuidam, porém se relacionam. Pois bem, então o assunto de hoje é justamente sobre essa ideia de que o amor próprio não seria tão importante assim, porque segundo a pessoa, isso é papo de psicólogo ficar falando por aí, que as pessoas têm que se amarem primeiro, para daí se relacionar de uma forma mais saudável com o outro. Então eu resolvi trazer esse tema porque eu considero extremamente importante, e se você é uma pessoa que acredita nisso, vamos pensar e refletir sobre. Uma pessoa que se cuida, que se respeita, que se prioriza, que sabe do seu valor, das suas qualidades, ou seja, uma pessoa que já desenvolveu esse amor próprio, ela tem uma forma muito diferente de se relacionar. Porque sim, isso reflete em todos os relacionamentos da sua vida. Principalmente em relacionamentos amorosos, porque geralmente são mais profundos. Então é diferente a forma de se relacionar. Mas são pessoas que exalam esse perfume do autocuidado. São pessoas que se amam e demonstram isso de alguma forma. Inclusive, elas estão mais abertas ao amor, à reciprocidade, inclusive do cuidado com o outro. Então não são o tipo de pessoas que vão se relacionar com qualquer pessoa, porque elas são mais seletivas, elas estão sempre mais atentas aos sinais. Porque como elas já se cuidam, geralmente são pessoas mais independentes também, elas estão bem com elas mesmas, elas se priorizam. Então elas não vão abrir mão desse bem-estar que elas já têm para se relacionar com alguém que não venha a agregar na vida delas. Se não for para somar, elas não vão querer se incomodar ou sofrer em relacionamentos que não são bons, com pessoas que elas não se identificam. Então são pessoas que escolhem mais, que analisam, que avaliam, inclusive desde uma amizade. E elas acabam refletindo isso nos relacionamentos. É muito diferente, a pessoa ela já demonstra um autocuidado na sua imagem, na linguagem não verbal. Então de alguma forma isso fica claro. Agora, uma pessoa que não se ama, que não se prioriza, que não se cuida, uma pessoa que não gosta de si mesma, quando ela encontra alguém onde ela possa começar a ter um relacionamento, é como se aquela fosse a única pessoa do universo que fosse querer ela. Porque ela já se acha muito ruim, ela já não tem uma boa impressão de si mesma, ela não se ama. Então ela de alguma forma espera que isso venha de fora. Então são pessoas que não escolhem muito bem, que não são tão seletivas e nem atentas aos sinais que o outro dá de alguma forma, porque as pessoas sempre dão sinais de quem elas são, de como elas se comportam, de como elas tratam as demais pessoas, pelas suas histórias, pela sua rotina. Elas sempre dão sinais de como elas costumam ser. Se são comportamentos agressivos, abusivos, se é uma pessoa que não respeita o outro, uma pessoa extremamente controladora,
abusiva de alguma forma, a pessoa dá sinais. E a pessoa que não tem amor próprio, que não se cuida, que muitas vezes vai ter uma dependência emocional do outro, ela corre um grande risco de permitir que o outro invada a sua vida de alguma forma. E às vezes a pessoa nem se identifica com o outro, às vezes a pessoa nem gosta do jeito da pessoa, mas só para poder se relacionar, para dizer que está se relacionando, aceita qualquer tipo de negócio, qualquer coisa, qualquer tipo de comportamento, muitas vezes bem disfuncional. Às vezes a pessoa está num relacionamento extremamente ruim, às vezes nem se dá conta disso, do quanto que a pessoa está sendo desrespeitada, porque ela mesma não se respeita. Ela já age de uma forma muito ruim consigo mesma. Mas não significa que a pessoa não sofra, e às vezes sofra vários tipos de abuso, de violência, enfim, são vários problemas que a gente sabe que podem vir daí. Mas a pessoa não tem esse olhar de se respeitar e de se proteger. É como se o amor próprio fosse uma espécie de blindagem, onde a pessoa se respeita tanto, onde ela se cuida tanto, que ela vai ter cuidado sim com quem ela vai se relacionar. Ela não vai permitir muita coisa. E a pessoa que não se ama, ela aceita inclusive vários tipos de humilhações. Ela permanece muitas vezes num relacionamento ruim porque ela não tem esse autocuidado. E aí tudo que já era de negativo sobre ela acaba se intensificando. E a pessoa começa a se sentir pior ainda. Então, que preço que algumas pessoas pagam só para dizer que estão se relacionando com alguém. E isso é muito sério. Enquanto que a pessoa que aprende a gostar de si mesma, inclusive esse foi um dos questionamentos da pessoa, que esse negócio da solitude, de aprender a ficar sozinha, não significa nada no quesito se relacionar. Por que que significa? Porque a pessoa, ela fica bem com ela dá conta da sua própria existência. Ela sabe suprir as próprias necessidades, então ela se basta. Por isso que ela só vai se relacionar ou continuar no relacionamento se for bom para ela, porque ela já dá conta da vida dela sozinha. Então, se não for para agregar, não faz sentido. E às vezes a pessoa está se relacionando quando percebe que não é um bom relacionamento, que não está sendo satisfatório, ela paga o preço para sair. Mesmo que já tenham fatores emocionais envolvidos, mas ela dá conta de lidar com isso. Porque ela se ama mais do que o outro. E isso é importante. Com certeza é importante. Porque a pessoa que está bem sozinha, ela só vai se relacionar se for para estar bem também na presença do outro. Já a pessoa que não gosta da sua própria companhia, a primeira oportunidade que aparecer, ela vai embarcar. E aí pode ser fonte de muito sofrimento. E aí a pessoa nunca aprende a estar sozinha, fica totalmente dependente do outro. Às vezes a pessoa tem comportamentos de humilhação e por aí afora, e a pessoa permanece. E às vezes não é nem só sobre o fator abusivo. Às vezes a pessoa está num relacionamento onde o outro lado é uma pessoa com comportamentos saudáveis, às vezes a pessoa tem um afeto, é um relacionamento bom, mas pelo fato da pessoa não se amar, que muitas vezes isso gera muita carência, então a pessoa fica esperando que o outro a ame, que o outro supra suas necessidades e etc. Então, às vezes, acaba ficando pesado para outra pessoa, porque tudo que o outro faz nunca é o suficiente. É um buraco sem fundo, porque a pessoa faz, demonstra, mas a pessoa não se sente amada. Sem contar que muitas vezes é fonte de angústia.
Porque a pessoa fica sempre naquela corda bamba. Como ela não se gosta e não se ama e muitas vezes não se cuida, então ela sempre fica refém do medo de perder por alguém melhor, porque na cabeça dela qualquer pessoa vai ser melhor do que ela. Então ela fica sempre naquela corda bamba do medo de perder o outro. Então perceba que a pessoa que não se ama, que não se cuida, ela pode refletir isso de várias formas negativas dentro de qualquer relacionamento, principalmente relacionamento amoroso e mesmo que seja um relacionamento saudável que teria tudo para dar certo, mas a pessoa às vezes acaba até sufocando o outro por causa disso. Ou também se anula demais, nunca coloca as suas vontades dentro do relacionamento, então vai ficando chato, vai perdendo realmente o entusiasmo. E assim, isso é um assunto muito sério, porque as pessoas às vezes não se dão conta disso. Então a pergunta é, será mesmo que a pessoa que não se ama, que não gosta de si, que não se cuida, será que isso não vai refletir de uma forma muito prejudicial na hora de se relacionar? E às vezes vai impedir, inclusive, que a pessoa tenha bons relacionamentos? Então, gente, esse é um assunto muito sério. Não é papo de psicólogo ficar falando que as pessoas têm que se cuidar, têm que se amar, para que elas consigam desenvolver esse amor próprio e aí se relacionar de uma forma mais saudável com o outro. Isso é muito sério e muito verdadeiro também. Bom, a intenção do vídeo foi justamente trazer esse tema para que você, caso tenha essa ideia, essa percepção, possa refletir sobre isso e analisar. Só com esses poucos fatores que eu trouxe aqui, são poucos exemplos, mas eu acredito que já sejam o suficiente para você analisar melhor. E tire agora as suas conclusões de que se o amor próprio, o autocuidado não faz uma imensa diferença no bem-estar da pessoa e no bem-estar de todos os relacionamentos da sua vida. Amizades, ambiente de trabalho, familiares e relacionamentos amorosos. Resumindo, a pessoa que se ama, a pessoa que se respeita não vai aceitar qualquer tipo de comportamento vindo do outro. Então pense nisso, considere se cuidar mais, se respeitar mais, cuidar dos detalhes de você, da tua saúde física, mental. E para isso eu te deixo agora com um vídeo onde eu falo sobre dicas de simples cuidados que você pode inserir na sua vida. São cuidados básicos, mas importantes para que você vá aos poucos desenvolvendo esse amor próprio. No vídeo eu praticamente não uso essa palavra amor próprio, mas como eu falo do autocuidado, talvez fique mais fácil para você aceitar a começar a se cuidar e lá na frente você vai desenvolvendo um amor diferente sobre si mesmo. Até o próximo vídeo.